Então a Bíblia, para Daniel, era regra de fé e conduta, e não para ele apenas, mas também para o cristão. Quem quiser vitória sobre o pecado, deve tomar a decisão firme de ter a Bíblia como bússola para guiar o seu caminho. No Salmo 119, versículo 11, diz o escritor: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mesmo que não tenhamos um exemplar da Bíblia em nossas mãos, nós temos a Bíblia em nossa mente, em nosso coração, e assim agimos dentro daquela declaração do Salmo 1, quando o escritor bíblico dizia: bem-aventurado é o varão, é o adolescente, é o jovem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Jesus não pediu nada impossível durante o seu ministério aqui na terra. Você abre o capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7, e você lhe encontra as orientações que devem permear a nossa vida nos dias atuais. E quando ele concluiu aquele discurso, ele considerou seus ouvintes dentro de 2 blocos. Aquela pessoa que ouvia a sua palavra e que a praticava era comparada a um cidadão que foi construir uma casa e teve muito cuidado com o alicerce, levantou a casa, veio a tempestade, sopraram os ventos com ímpeto, mas a casa resistiu porque o seu alicerce era firme. Também disse ele a respeito das pessoas que ouviam sua palavra e não a cumpriam, comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre terreno movediço, levantou o prédio, mas quando veio a chuva, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, ela caiu, porque não tinha alicerce firme. Então, para uma pessoa ter um propósito definido e assentar no seu coração, como Daniel, de não se contaminar, ele precisa de um livro base para a sua orientação, e este livro, nós dizemos, é a Bíblia Sagrada. É só firmar o propósito e se dispor a cumpri-lo. E quero mostrar algumas admoestações bíblicas feitas para que o cristão que se orienta pela Bíblia possa pautar a sua vida. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 14 e 16, diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, e versículo 17 e 18, ele diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos
do Espírito Santo. Na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele declara: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nestas partes bíblicas, que repito para você procurar com cuidado em sua casa, 1 Pedro 1, 14 a 16, Efésios 5, 17 e 18, Romanos 12, 1 e 2, aí estão admoestações bíblicas para que tenhamos uma orientação para seguir a vontade de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo faz uma advertência a todos nós que é muito oportuna citar. Diz ele no capítulo 3, do versículo 1 a 10 da Epístola aos Colossenses: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí estão diretrizes para as nossas vidas: buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, pensar nas coisas do reino de Deus, mortificar a nossa natureza carnal, despir-nos, desvencilhar-nos da velha natureza e vestir-nos, envolver-nos do novo homem. Concluindo, observando as atitudes de Daniel, nota-se que ele se tornou um cidadão honrado e respeitado, e foi muito útil naquele país idólatra, servindo a Deus com inteireza de coração. Eu aconselho você, lembre-se, Daniel foi um homem determinado, assentou no seu coração não se contaminar. Que este exemplo da palavra de Deus possa neste dia trazer para você uma segurança no seu contato com pessoas, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar onde se encontrar. Pense no exemplo desta vida: assentar no coração, não se contaminar. Amém.